O vídeo de hoje é papo sério, a gente vai te contar o que a arquitetura tem a ver com promoção de saúde. Não é um vídeo sobre clínica, sobre hospital, mas sim como a arquitetura da sua casa, o design da sua casa consegue realmente promover saúde, qualidade de vida. O fato é que a gente passa cerca de 90% das nossas vidas dentro de ambientes construídos, que deveriam ser planejados, né? O ideal. Então, a partir desse dado, a gente consegue entender a importância que é de esses espaços, esses ambientes construídos, eles realmente promoverem a saúde pra gente como forma de prevenção mesmo. E não só a casa, né, mas também o ambiente de trabalho, por exemplo, porque muitas vezes a gente passa mais tempo no trabalho do que na nossa casa. Então a gente vai dar aqui algumas diretrizes de estratégias que a gente pode estar utilizando para que a arquitetura trabalhe a favor da nossa saúde. A iluminação natural foi o primeiro item que a gente quis trazer para vocês. Esse é um assunto bem complexo, tá? Tanto é que a gente está com a colinha aqui. Mas a iluminação natural também é um item que dá para perceber muito bem. Por exemplo, já percebeu que nos dias cinzas, assim, mais nublado, a gente não tem tanto estímulo, a gente fica mais preguiçoso, mais lento? Essa é uma reação natural do nosso corpo, porque é uma resposta à luz solar. É através da luz solar que o nosso corpo produz serotonina, que é o hormônio responsável aí pelo bem-estar, né, pela diminuição de mau humor, de estresse. Então a gente precisa desses elementos porque eles agem dentro do nosso corpo. E se a gente estiver num ambiente com falta dessa luz solar, isso vai ser muito prejudicial para o nosso desenvolvimento, para o nosso desempenho também no dia a dia. Isso se reflete na nossa casa, para acordar o nosso corpo, por exemplo, e até mesmo no trabalho, né? A gente perde um pouco da noção das coisas. E eu acho que a gente pode dar vários exemplos de arquitetura que vocês vão perceber como isso muda, tá? Por exemplo, num shopping, a gente perde a noção do dia, dos horários das coisas, porque a gente não tem janelas, então a gente não vê o dia passar, a gente passa muito tempo lá dentro com aquele estímulo de compras. Isso sim é um artifício da arquitetura para que as pessoas comprem mais. É um exemplo, tá? Mas que vocês percebem na estrutura arquitetônica praticamente como isso funciona. E essa reação natural que a Laika comentou antes tem muito a ver com o que a gente chama de ciclo circadiano, que é a resposta do nosso corpo aos diferentes horários do dia e a luz solar que está tendo nesse momento. Então, por exemplo, quando a gente acorda de manhã, o sol ele tá bem amarelinho, né, que é aquela luz bonita do nascer do sol. Então a gente tá bem disposto, a gente acorda com energia. Chega perto do meio-dia, a luz do sol a pino, ela fica mais branca, não é aquela luz tão amarela, porque é o horário que tu fica mais atento, mais desperto. Chega no final do dia, essa luz vai de novo indo pro tom amarelado, para no final da tarde, né, a gente ficar relaxado, calmo e tranquilo. Então são reações do nosso corpo de acordo com a luz solar. E isso influencia também, principalmente, em iluminação artificial dentro de casa. Por isso que a gente sempre fala da importância de a gente trabalhar com a luz quente, porque é essa luz que deixa a gente mais à vontade. Porque a luz branca, que é a luz do meio-dia, deixa a gente muito desperto, com muita energia até demais, às vezes, que pode ser até prejudicial para a gente e para o nosso desempenho. Pensa que a luz branca ela vai te super estimular. Então, por isso que a gente insiste que ela não seja utilizada dentro de casa, né, em aspecto algum. E acho que é legal falar também da quantidade de luz, né? Quando a luz é muito pouca ou em excesso, ela também pode te afetar. Pode dar fadiga, dor de cabeça. Eu, por exemplo, se a luz é muito forte, eu já não consigo mais, assim. Eu fico com dor de cabeça, dor nos olhos. Então, a quantidade de luz também é muito importante pra gente ter cuidado na hora de estar projetando o ambiente, tanto em iluminação natural quanto em artificial. E aqui a gente traz outro dado para reforçar, e que vocês já devem ter visto também, né, que em países mais cinzas, onde a gente não tem tanta presença do sol, assim, né, como a gente tem aqui num país tropical, ou em profissões que as pessoas não têm tanto contato com a luz solar, né, que existe aquelas profissões onde a pessoa fica mais enclausuradinha, a incidência de transtornos depressivos é maior, né, inclusive a incidência maior de suicídio também nesses casos.
O segundo item, então, é a questão da ventilação natural. Em ambientes que são muito fechados, que costumam ter aglomeração de pessoas e não tem muito essa circulação de ar, favorecem muito dispersão de doenças, de bactérias, de vírus. Tanto que na época da pandemia, né, sempre que tinha um aglomero de pessoas em um ambiente fechado, todo mundo saía abrindo porta, abrindo janela, justamente para o ar circular e renovar. Então, o ambiente fechado, a aglomeração de pessoas fica muito propício para proliferação de doenças, de vírus, de bactérias voando pelo ar. Fora que acaba em casas, né, principalmente, que no caso não teria esse aglomero de pessoas, que acho que fica mais para o ambiente comercial. Quando tu tem uma circulação de ar, uma ventilação cruzada, que é importante, que aberturas em lados opostos, né? Então o ar ele tem por onde entrar e por onde sair, dá uma sensação de frescor maior e isso acaba influenciando também no bem-estar daquelas pessoas, não só na questão de doença, né, por essa renovação do ar, mas também justamente pelo bem-estar que isso proporciona. Porque a gente fala aqui de sensação de ambiente, né? Não só do que aquilo causa de efeito, né? De doença em si, mas também a sensação, que tem a ver com o psicológico. A arquitetura, ela mexe bastante também com o psicológico. E nessa questão da ventilação, a gente também evita um pouco o uso de ar-condicionados e tal, então a gente precisa pensar nessa situação. Claro, favorece quando tu consegues construir uma edificação do zero, que daí tu consegues pensar nessas coisas, né? Então, a gente pode até pensar em algo paliativo para uma reforma. Inclusive, estamos com um projeto agora, porque a questão era exatamente essa. Como habitar aquele espaço que era grande, esse era a dor do cliente, tá? Mas tinha pouca luz, a ventilação não era boa, então ele quer poder usufruir mais do espaço nesse sentido. E aí, já que a gente entrou no assunto ventilação, a gente vai trabalhar aqui também o tratamento da temperatura do ambiente. Porque a temperatura do ambiente, ela tem muito a ver com desfrutar do espaço. Então, se a gente acaba organizando a casa ou os ambientes para lugares que não são adequados, a gente vai acabar ficando menos ali ou acabar utilizando de outras estratégias. Por exemplo, é importante que a gente tenha luz solar, mas a luz solar em excesso acaba causando desconforto, então tu tem que optar por investir mais em ar-condicionado. E a gente consegue, de forma arquitetônica, planejar esses ambientes para que tudo funcione muito melhor nessa organização de espaços, por exemplo. Ou na fachada sul, que nunca pega sol, tu conseguir colocar lá ambientes que tu não vai habitar tanto, né? Como, por exemplo, uma garagem ou algo assim. Então, a arquitetura funciona muito nesse sentido. E a fachada sul é para quem está aqui no hemisfério sul como a gente. Para quem está no hemisfério norte, o caso é o oposto, né? O que não pega sol é a fachada norte. E por isso que é tão importante a gente fazer esse estudo de incidência solar da edificação quando vai construir, reformar, enfim, ou comprar um imóvel também, para a gente colocar os lugares certos com a incidência certa de iluminação e, consequentemente, na sensação de temperatura que aquilo vai ter para a atividade que a gente vai exercer ali dentro. Por isso que a gente sempre diz que o arquiteto, ele também é um profissional que ele vai te ajudar na escolha do imóvel, se você quer um imóvel pronto, porque a gente tem todo esse know-how de ambiência, de saúde, né, de habitabilidade das edificações. O quarto item, então, é a questão de plantas, vegetação. A gente até falou aqui no vídeo de tendências para 2024 um pouco sobre isso, que a gente chamou de natureza indoor, mas a gente consegue trabalhar também na parte de fora, então criando essa transição, né, de fora para dentro da natureza, porque esse contato com a natureza ele propicia bastante bem-estar, né? Essas sensações que o contato com a natureza eles trazem pra gente auxiliam inclusive na melhora da respiração, né? Quem nunca se foi para pro meio do mato, para um sítio, para um lugar mais afastado da cidade, percebeu que até o ar melhora. Tu não sente mais aquele cheiro de poluição, de sujeira que tem, fora os barulhos também, né? Então, o contato com a natureza, ele deixa esse ar mais leve, mais fresco e influencia direto no nosso psicológico, né? Na pandemia, muita gente saiu das cidades e foi para casa de praia, para o sítio, para se afastar, porque esse refúgio que a gente chama, né?
ele realmente afeta e impacta bastante positivamente no nosso bem-estar. E por isso que trabalhar com plantas tanto dentro quanto fora de casa é uma ótima estratégia para a gente estar promovendo mais saúde, bem-estar e qualidade de vida também. Então foram 6 itens com embasamento aqui, que é irrefutável a presença do design, né, desse estudo de design, o quanto ele pode promover a saúde. O que é a diferença da promoção da saúde, né? É que você vive muito melhor. Então a gente, através do design, propicia qualidade de vida e acho que isso é fundamental, né? Viver melhor para produzir mais, para se divertir mais, para ter um humor melhor. E para ter uma vida mais leve também. E não só a questão técnica que a gente apresentou aqui para vocês influencia também nesse nosso bem-estar, nessa nossa qualidade de vida. A questão estética, que às vezes pode parecer fútil para algumas pessoas, ela influencia muito. Quem que nunca se sentiu mal ao entrar em um ambiente que era muito feio, ou que parecia que alguma coisa estava estranha, estava errada, ou que tinha muita bagunça, isso te afeta muito emocionalmente. E é muito claro perceber quando tu entra em um ambiente que tu acha lindo e tu se sente bem, se sente à vontade, se sente em casa. E isso afeta muito no nosso psicológico, no nosso emocional e sim influencia muito no nosso bem-estar dentro do ambiente. E por isso que é tão importante a nossa casa ter a carinha da nossa casa, para que a gente se sinta bem, que o nosso trabalho também seja pensado para que a gente produza mais. E claro, também tenha momentos de descompressão, enfim, que também influencia nessa produção, né? Então, por isso que é muito importante a gente também levar em consideração a estética nesses casos. A gente espera que vocês tenham gostado desse conteúdo, um pouquinho diferente do que a gente já costumava trazer aqui para vocês, né? Dessa vez com dados mais técnicos mesmo, mas para vocês entenderem um pouquinho o que a arquitetura tem a ver com a saúde. Se alguém ficou com alguma dúvida, pode trocar ideias com a gente por aqui ou pelas nossas redes sociais também, pelo nosso Instagram que a gente sempre deixa aqui embaixo. E não deixa de se inscrever no canal, acompanhar a gente, curtir esse vídeo, compartilhar e até o próximo. Tchau, tchau!